E aí, bora embarcar numa viagem pela incrível história das HQs? Vamos entender como uma forma de arte que nasceu ali, quietinha nas tirinhas de jornal, acabou não só criando uma linguagem própria, mas também conquistou um mundo, a ponto de ser reconhecida como grande literatura. Vem comigo nessa história. Mas para a gente começar com o pé direito, vamos direto ao ponto. O que, afinal de contas, define uma história em quadrinhos? O que faz ela ser diferente de, sei lá, um livro ilustrado ou uma pintura? A grande sacada está toda no jeito que a história é contada. A alma de uma HQ é a narração em sequência. É isso. É a arte de contar uma história usando uma combinação de desenhos e textos, um quadrinho depois do outro. E é justamente essa fusão, sabe, da linguagem verbal, que é o texto, com a não verbal, que são as imagens, é isso que cria uma experiência de leitura que é completamente única. E olha, essa combinação não é de qualquer jeito, não. As HQs, com o tempo, desenvolveram uma gramática visual toda delas. É quase como se fosse uma linguagem secreta, que a gente entende quase que por instinto, sem nem perceber. Pensa só, nos quadrinhos, até o lugar onde o texto fica tem um significado. Um balão de fala não é só um espacinho para colocar as palavras. O formato dele, o tipo da linha, tudo isso comunica a intenção e a emoção por trás do que o personagem está falando. Olha só que legal os exemplos mais clássicos. A linha contínua é a fala normal, o bate-papo do dia a dia. Agora, se a linha fica toda tracejada, pontilhada, opa, a gente já sabe que é um sussurro. Aquele balão que parece uma nuvenzinha é o pensamento. A gente está basicamente lendo a mente do personagem. E os balões pontudos com raios, esse aí não tem erro, né? É grito na certa. É um jeito simplesmente genial de colocar o tom de voz e a emoção direto no papel. E o som? Como é que se coloca som no papel? É aí que entram as famosas onomatopeias. Aquelas palavras que imitam os barulhos das coisas, tipo um cabrum de um trovão ou um pau no meio de uma luta. Elas não só descrevem o som, elas são o som ali na página, fazendo a ação pular para fora do gibi. Ok, agora que a gente já entendeu os elementos básicos dessa linguagem, que tal a gente ver como tudo isso evoluiu? Chegou a hora de fazer uma pequena viagem no tempo para conhecer a galera que deu o pontapé inicial nessa arte. Nossa linha do tempo começa lá em 1894, nos Estados Unidos, com um personagem chamado The Yellow Kid, de Richard Outcault. Ele foi um dos primeiríssimos a usar balões de fala, sabe, para soltar seus comentários sobre a sociedade. Pulando para 1905, o Brasil entra na jogada com a revista O Tico Tico. Décadas depois, em 1960, um momento histórico por aqui. Ziraldo lança A Turma do Pererê, nosso primeiro gibi 100% colorido e com personagens que eram a cara do Brasil. E só 4 anos depois, em 64, lá na Argentina, o mundo conhece a inesquecível Mafalda, do Quino, uma menininha cujas perguntas aparentemente inocentes escondiam as críticas sociais mais poderosas da época. E a história da Turma do Pererê é a prova de que os quadrinhos nunca estiveram isolados da realidade. Pelo contrário, com a chegada do regime militar no Brasil em 1964, a revista foi censurada e teve que sair de circulação. Isso já mostra a força que essa mídia tinha, né? O gibi só pôde voltar para as bancas em 1975, mais de uma década depois. Avançando para os dias de hoje, a gente se depara com um monte de termos. Gibi, HQ, graphic novel, mangá. Às vezes dá uma confundida. Mas afinal, qual é a real diferença entre eles? Vamos desvendar isso agora. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. A HQ, ou GB, como a gente chama aqui no Brasil, costuma ser publicada de tempos em tempos, como uma revista. A graphic novel, ou romance gráfico, já tem outra pegada. É um volume único, com uma história mais fechada, mais densa. É quase um livro, mesmo, com uma qualidade de impressão melhor e geralmente voltado para um público mais adulto. E aí temos o mangá, o quadrinho japonês, que tem regras próprias, a leitura é ao contrário, da direita para a esquerda, quase sempre em preto e branco e com uma segmentação de público muito forte, como shounen para garotos e shoujo para garotas. Mas a jornada não para só nos formatos. Teve um momento em que os quadrinhos deram um verdadeiro salto e foram finalmente reconhecidos não só como entretenimento, mas como uma forma de arte séria. E esse ponto de virada, o momento em que tudo mudou para os quadrinhos, pode ser resumido em um único ano. O ano em que as barreiras foram definitivamente quebradas. Em 1992 aconteceu algo que ninguém imaginava. Maus, de Art Spiegelman, ganhou o prêmio Pulitzer. E atenção, não foi um prêmio de arte, foi o de literatura. A obra conta a experiência da família do autor durante o Holocausto, representando os judeus como ratos e os nazistas como gatos. Essa metáfora poderosa permitiu abordar um horror indescritível de uma forma universal, tornando a tragédia acessível sem nunca banalizá-la.
Foi a prova definitiva de que os quadrinhos podiam, sim, contar as histórias mais profundas da humanidade. Das tirinhas de jornal a uma obra vencedora do Pulitzer, a história dos quadrinhos é uma jornada de constante evolução. Uma arte que criou a própria linguagem e provou que é capaz de contar qualquer tipo de história. E isso nos deixa com uma pergunta. Depois de mais de um século de tanta inovação, qual será a próxima página desta incrível história?